A paz do Senhor, queridos professores, professoras, tios, tias, crianças, alunos, vocês que nos acompanham, estamos aqui mais uma vez para mais uma pré-aula desta semana. A nossa revista é a Juniores e nesse último trimestre do ano estamos falando História dos Reis de Israel. E hoje é a lição de número 3. Roboão divide o reino. Queridos, obrigado pelo seu like, por ter se inscrito, por estar aí na nossa companhia, pelo seu comentário. Que Deus te abençoe. Aquele abraço. Vamos orar? Deus, te louvamos, ó Pai, por mais uma vez estarmos aqui. E em primeira mão santificamos o teu nome e exaltamos o teu nome, pois tu és santo, grande e soberano. Venha, ó Deus, dar a nós, professores, graça, sabedoria, para conduzir esses pequenos ao seu caminho, a tua presença, a tua graça na vida deles que há de bastar. Dai-nos sabedoria, Pai, sabedoria e graça aos nossos alunos. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Queridos, estamos aí numa semana especial, semana do Dia das Crianças. Sei que vocês com carinho se unem aí com os outros professores da igreja, com os líderes e fazem aí uma festa para eles. Eles merecem, eles estão aí na presença do Senhor, estão aí adorando ao Senhor e essa semana é especial. Mesmo na sua classe, você pode dar aí o seu abraço a cada um deles, a sua homenagem a eles, porque é um dia, é uma semana abençoada, especial, cada igreja programa aí um dia e é festa e a gente fica feliz. Aí a gente se lembra que em São Marcos, no capítulo 10 e no versículo 13, diz-nos que Jesus abençoa as crianças. Traziam-lhe muitas e muitas crianças. Olha só, crianças altas, baixas, gordinhas, todas lindas, todas formosas. Crianças nos fala de inocência, de pureza. Ah, como é bom ser criança! Que época boa da vida! Aproveita, vocês são especiais. Vocês são obra-prima da criação, imagem e semelhança do Criador. E essas crianças chegaram até Jesus e Jesus estava fazendo um discurso, estava ensinando a uma multidão. E quando os discípulos viram isso, aonde tem criança tem barulho, tem alegria, tem festa, e nisso os discípulos quiseram impedi-las de chegar até Jesus, mas elas queriam conhecer Jesus. Elas queriam chegar perto de Jesus. E quem é que não quer estar perto de Jesus, não é mesmo? E Jesus, vendo aquilo, as crianças serem impedidas, Jesus então, ele fica indignado e ele defende as crianças. E ele diz: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais. Não atrapalhem eles de vir até a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Oh, glória! Que maravilha! Então o reino dos céus é das crianças, é de vocês. E tem mais. Jesus vira para nós, os adultos, e diz assim: e se vós, qualquer um de vós, não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Então, queridos professores e adultos, para entrarmos no reino dos céus, precisamos ser como uma criança, pura
inocente, facilidade em perdoar, em amar. Ah, que coisa boa é ser criança. O tempo passou para nós, mas o Senhor nos deu esse privilégio de cuidar dos cordeirinhos de Jesus. E em continuação, deixo aqui, ó, feliz Dia das Crianças, semana de muita alegria, semana de felicidade, mas por falar nisto, nesta semana também temos o Dia dos Professores. Parabéns para vocês, crianças, e parabéns para vocês também, professores. Olha, professor, não se esqueça que tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Colossenses 3 e versículo 23. Professores, educar é uma arte ou um ato de coragem e amor. Parabéns pela sua linda profissão, principalmente vocês que ensinam esta palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que fala, que transforma, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções dos corações das nossas crianças e de nós. Então, que Deus abençoe a vocês, professores, todo o nosso carinho. Vocês merecem, vocês fazem esse trabalho voluntariamente, sem serem remunerados na obra do Senhor. E saiba que nenhum trabalho no Senhor é em vão. Você terá a sua recompensa. É o Senhor que te escolheu, que te colocou, que te nomeou. Então continue aí e felicidade pelo seu dia. Então vamos lá para a nossa aula? Roboão. Já passaram quantos reis por aqui em Israel? Vamos lembrar? Olha só, Saul, Davi, Salomão e agora Roboão. Roboão é filho de Salomão. Salomão chega à sua velhice e ele vai enfraquecendo e morre. E o seu filho Roboão é o que vai ficar no trono. Na lição passada nós falamos sobre Salomão e o que importa na nossa vida, queridos professores e crianças. Não é muitas vezes talvez como a gente inicia ou o meio, mas importa é o nosso final. A Bíblia nos diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, que nós sejamos fiéis, professores, porque ao final do reinado de Salomão, nós vemos que ele, por ter várias mulheres e por elas trazerem os seus deuses para Israel, Salomão permite isso, e ali ele próprio levanta altares para deuses pagãos, idolatria. Isso não agradou ao Senhor. E isso o Senhor usa um profeta, estamos falando em 1 Reis, capítulo 12 e versículo 15. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porquanto esta revolta vinha do Senhor, para confirmar que a palavra que o Senhor tinha dito pelo ministério de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Então houve profeta que falou, e falou que o reinado de Salomão ia ser rasgado e entregue para outro, e aqui vem Roboão, o seu filho, e ele, quando começa a reinar, já tinha visto seu pai fazer algo que desagradava ao Senhor, adorando a deuses pagãos daquelas mulheres, talvez para agradá-las, e aí vem uma fraqueza no final do reino de Salomão. E aí Roboão, seu filho, fica naquela também, toda aquela facilidade.
e ele reina de uma forma diferente, ele já reina de uma forma assim arrogante, e ele no começo ele ainda até pensou, ele até foi buscar um conselho, o conselho pelos anciões, por alguém que já viveu bastante, que teve experiência, que viu o que o pai dele passou. Por quê? Ele pede experiência de como ele deveria reinar diante daquele povo. Eu vou só pegar aqui a revista. Olha aí, queridos professores, o visual da revista. Nós vemos aí Roboão já no trono. E aí ele vai pedir conselho aos anciões. E os anciãos diz para ele, os anciãos dão conselho para ele, que ele deve sim tratar o povo com bondade, ser servo do povo, para que o povo fosse servo dele, ou seja, um rei amigo, um rei que tivesse amor, compaixão. Disseram assim: se hoje fores servos desse povo e os servires, e respondendo-lhe falarem boas palavras, todos os dias o povo serão seu servo. Isso sim, mas acontece que Roboão não gostou muito disso. Aí ele vai e busca conselho com os jovens, olha só, com aqueles moços novos que nasceram, que eram da sua época. E aqueles moços, porque eles foram, né, o povo, a congregação de Israel, juntamente com Jeroboão, que era um israelita que tinha ido para o Egito na época de Salomão, tornou inimigo de Salomão, mas quando Salomão morre ele volta, e aí ele vai e fala com o rei, que foi aclamado rei de Israel, Roboão, e diz para ele: olha, o seu pai colocou um jugo pesado, ainda tinha isso que Salomão fez, construiu majestade, palácio, o templo que nós falamos aqui revestido de ouro, orações bonitas, mas no final houve aí essa decadência. E aí eles dizem para Roboão: tira um pouco desse fardo, desses imposto tão caro, dessa servidão dura que nós estamos servindo, que o seu pai nos colocou, alivia um pouco o nosso jugo. E aí Roboão fala: olha, daqui 3 dias vocês voltam, que eu vou pensar e vou dar uma resposta. Professores, isso está tudo na nossa lição. Uma excelente revista, um excelente conteúdo para nós. E aí diz que ele vai procurar conselho com os anciões, eles dizem aquilo que eu disse. Mas ele não achou que não estava legal, aí foi procurar conselho com os jovens da sua idade, nascido na época dele, e aí os jovens vêm com este conselho para ele, e diz assim: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu os alivias sobre nós. Assim você fala para o povo: ó Roboão, meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai Salomão. Quer dizer, o lombo é as costas, ou a cintura, a largo, quer dizer, o meu dedo mínimo é largo. Quer dizer, eu vou judiar mais, eu vou apertar mais, eu vou dificultar mais. E ainda diz assim, ó: meu pai vos castigou com açoites, pegou a vara, ou seja, a cinta, e açoitou vocês, porém eu vos castigareis com escorpiões. Ai, ai, ai. Olha só, gente, isso, professores e crianças, é uma linguagem figurada. Não é que ele ia pegar escorpião e jogar neles. Escorpião é perigoso. A picada leva à morte, em muitos casos, principalmente em crianças. E se forem adulto, pode doer muito, é sofrido. Então ele estava querendo dizer que ele ia judiar mais, que ele ia apertar mais. E assim, Roboão gostou da ideia. E o povo volta daí 3 dias, juntamente com Jeroboão. E aí Roboão diz assim para eles: olha, se o jugo do meu pai foi pesado, o meu vai ser pior. Com escorpião, eu vou castigar vocês.
E aí houve o quê? Rebelião, houve contenda. Eles então voltam para Israel e aí eles fazem de Jeroboão rei em Israel. Olha aqui, queridos professores, é um mapa que eu tirei no Google. Escrevi as 12 tribos de Israel, o Reino Unido. Aí sai esse mapa, imprimi. Aí nós temos aqui as 12 tribos. O Israel, quando sai do Egito e aqui entra na sua terra e estabelece como uma nação. Mas o Roboão teve a capacidade de deixar de ser um dos, seja responsável por essa divisão. Aí nós vemos o Israel dividido, porque aí o povo sobe com Jeroboão, enquanto os outros descem com Roboão, e aqui fazem Jeroboão um rei em Israel e Roboão um rei em Judá. Dividiu Israel, dividiu a nação em um reino norte, Israel, capital, a princípio Siquém, depois Samaria. E o sul fica para Judá, capital, Jerusalém. 2 reis, 2 reinos agora. Olha a situação, a divisão por causa de um conselho mau, um conselho ruim. A Bíblia diz no Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Vamos ouvir o conselho de Deus, crianças, professores, o conselho do seu pastor, de alguém que tem unção para aconselhar com graça, para te dar sabedoria. Só que o Senhor ainda diz mais, ele diz que isso foi permissão. Houve sim a permissão de Deus dessa divisão do Reino Norte e do Reino Sul. E daqui para frente, nas próximas lições, vamos ver um rei reinando no norte, um rei reinando no sul, um profeta profetizando no norte e outro profetizando no sul. Roboão não deu ouvidos ao povo e deixou chegar nessa situação. A história de Roboão nos ensina muitas lições, inclusive esse respeito que eu disse, de ouvir conselhos de pessoas certas. Deus a prepara, crianças, pessoas certas para te aconselhar, para te ajudar e para te ensinar, para que o reino não seja dividido. Aqui diz na lição, você sabia, Roboão tinha 41 anos quando subiu ao trono, reinou durante 17 anos, ele teve 28 filhos e 60 filhas. Israel já foi dividido e nosso Memorizando, professores, diz: quem é honesto trata todos com sinceridade, mas quem é mau vive enganando os outros. Provérbios 12:5. Que nós possamos ouvir o conselho de pessoas que têm a graça de Deus. Conselhos que vêm do alto, conselhos de Deus, esteja sempre aos pés do Senhor, queridos professores e alunos, e que Deus abençoe aí essa aula, essa semana de crianças, de dia de professores, tudo muito especial. Um grande abraço para vocês, uma excelente aula, fiquem na paz do Senhor, até a próxima, se Deus quiser.